Então vamos lá, configuração de cota. Para você criar uma cota, você vai vir aqui ó, em anotações e aqui ó, você vai selecionar uma dessas cotas. Como a nossa planta baixa, nós estamos fazendo ela na escala 1:50, nós vamos utilizar essa cota aqui, ó, cota 50, certo? E quando a gente for cotar cotas internas, você vai pressionar ESC e selecionar aqui, ó, cota 50 interna, beleza? Porque essa cota é uma cota já configurada no tamanho padrão da nossa escala 1:50. Se fosse uma outro tipo de desenho, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma cota de 75, ó, 75, ó. Ó, pode ver que ela é uma cota maior, tá? Então, quando a gente for fazer a nossa planta de cobertura, nós vamos utilizar essa cota aqui, beleza? Mas, por enquanto, não precisa saber disso. Nós vamos apenas utilizar essas cotas aqui, cota de 50 para nossa planta baixa externa e a cota de 50 interna, tá bom? Então, sempre que você precisar selecionar a cota, aperta ESC, tenha realmente certeza que não tem nada selecionado, senão o CAD fica dando um erro. Ele não troca de cota, às vezes aparece outra cota aqui, mas continua cotando como se fosse anterior. Então, ESC, e aí você seleciona a cota que você quer, beleza? Então vamos lá, para configurar uma cota, você vai vir aqui ó, e configurar dimensão, tá? Configuração de dimensões. Clicando aqui, nós temos todas as cotas, onde nós podemos editar as cotas já pré-definidas. No caso, você já baixou meu template, então essas cotas já vão estar aí, tá? Você vai vir aqui, ó, por exemplo, cota 50, modificar. Aí você vai vir em texto, o tipo de texto, a fonte, né? Agência FB. No caso, essa fonte aqui que é a fonte padrão do meu projeto. Se você quiser alterar, você vai colocar uma outra fonte aqui, ó. Tá? Mas caso você não tenha essa fonte agência FB, esteja usando meu template, você tem que baixar essa fonte, tá? É bem simples, você só pesquisa na internet esse nome aqui, e ele já faz o download e você instala essa fonte, tá? Para o seu projeto não dar erro, eu expliquei isso nas aulas anteriores. Então aqui, ó, a altura do texto, ele está na altura de 12.12, tá? Se eu quiser aumentar a minha cota, é só aumentar aqui, ó, ponto 12, eu coloco ponto 14, ponto 16, é como se fosse lá no Word, né? Tamanho 12, 13, assim por diante. Símbolos, né? Por exemplo, essas flechinhas aqui, ó, eu vou escolher qualquer um desses, tá? Você pode configurar aí de acordo com o que você quer. O secundário também, tá? São dois, são o principal, né? E tem um secundário. Tem o líder também, que você pode colocar algum conforme o seu gosto. Aí você pode ir trocando aqui e aumentar o tamanho da flecha também. Mas não é bom aumentar esse tamanho aqui, porque ele já está configurado certinho na escala 1:50, tá? Line, a cor da linha, que essa cor aqui eu coloquei na cor 253. É interessante que você não altere, porque essa cor 253 já na minha pena ela vai ser bem fraquinha, então essa linha de cota ela não precisa ser forte, é uma linha bem fraquinha, apenas o texto que é na cor branco que vai ser um preto escuro, né? Continuando, nós temos aqui as linhas de extensões na cor 253 também, tudo padronizado. A distância entre essas linhas, que é essa distância aqui, ó, tá? Que ela puxa conforme você cota o seu desenho, enfim, já está bem configuradinho. Mas eu vou configurar uma cota do zero só para a gente ter ideia de como funciona uma cota, beleza? Vamos lá, nova cota, olha, ele vai pedir uma cópia da minha cota 50, mas eu quero pegar uma cota aqui que não seja a cota 50. Vamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui cota nova 50, continuar. Em texto, eu vou colocar Arial, o tamanho eu vou deixar ponto 12. Tá, voltando aqui em lines, estava habilitado aqui, nós vamos desabilitar, certo? Desabilitar aqui também, ó. Beleza? Então veja que ele já criou para nós as nossas linhas. E aqui eu posso trocar, colocar, por exemplo, vamos colocar esse tipo aqui, olha lá, já trocou. Eu vou trocar também a cor, vou colocar um azulzinho claro aqui, um azulzinho claro lá, só para a gente entender onde que vai sendo feita a alteração, assim por diante. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, essa cota aqui, eu configurei na escala 1:50. Quando eu vou fazer uma cota numa escala, e aqui eu posso trocar, colocar, por exemplo,
Vamos colocar esse tipo aqui, olha lá, ó, já trocou. Eu vou trocar também a cor, vou colocar um azulzinho claro aqui, um azulzinho claro lá, só para a gente entender onde que vai sendo feita a alteração, assim por diante. Por exemplo, essa cota aqui eu configurei na escala 1:50. Quando eu vou fazer uma cota numa escala, e aqui eu posso trocar, colocar, por exemplo, vamos colocar esse tipo aqui, olha lá, ó, já trocou. Eu vou trocar também a cor, vou colocar um azulzinho claro aqui, um azulzinho claro. Então, claro, lá só quando para a gente ter, eu estou fazendo aqui, ele vai estar mais ou menos na 1:75. Se eu reduzisse ele para 1:100, ele ia ser exatamente metade desse desenho. Então, é isso que eu estou explicando aqui, ó. Quando eu tenho uma cota na escala 1:50, o nosso tamanho vai ser perto de 12 ali, ponto 12, ponto 13, ponto 11, vai depender de você como projetista. Mas quando você vai fazer um desenho na escala 1:100, por exemplo, se eu faço a mesma cota aqui, ó, cota de 50, ele vai ficar um tamanho X. E aqui eu coloco o meu desenho na escala 1:100. Quando ele for reduzido, essa mesma cota aqui, ela vai reduzir mais ainda. Eu não quero que ela reduza, eu quero que somente o meu desenho reduza, mas os meus textos continuem no mesmo tamanho. Então, se eu vou reduzir metade, então tem que dobrar o tamanho do meu texto, porque quando eu reduzir metade do meu desenho, aquele que foi dobrado, que já está grande, ele vai ficar do mesmo tamanho do outro, tá bom? Então, isso é interessante para que a gente consiga fazer um projeto bem bacana, bem legal e bem configuradinho, tá bom? Então, eu vou dar OK, fechar, close. Olha lá, ele já selecionou para mim cota nova de 50. Então eu posso clicar aqui, ó, em Dimension, ou você pode vir aqui em Home e você tem as cotas aqui, ó. Olha, ele já vai criando a cota. Se você quiser fazer cotas contínuas, eu clico aqui em Contínuo, ó. Enquanto eu for clicando, ele vai cotando para mim, ó. Assim por diante. Então você viu, já criamos uma cota diferenciada aqui, tá bom?